Bom, o governo de Portugal promete notificar até 18 mil imigrantes até o final de maio, tá, para retornar para os seus países por conta de irregularidades naquele processo de conseguir a residência, né? Aquele processo da AIMA que fizeram as entrevistas, que a gente falou bastante sobre isso por aqui já. É o seguinte, eu acho que você deve se preocupar sobre viver em Portugal. Eu acho que sim, mas não com isso, não com essa notificação, não com esse tipo de coisa. Se você está empregado, se você está com um contrato de morada, ou tem um comprovativo de residência, se você fez tudo que eu te ensinei aqui no canal, de tirar o certificado de morada, tudo que eu falei aqui, se você tem tudo isso que eu te falei, eu acho que você não deve se preocupar. Por que você não deve se preocupar com essa notificação, se você está tudo certinho aqui? Se você tem trabalho, você tem uma renda, enfim, você tem a maioria das coisas que eu falei aqui. Porque isso, não sei se você reparou, mas vai ter eleição aqui. E se você vê pela cidade, outdoor, se você liga a televisão, a pauta é imigração. Eles acham que o principal problema de Portugal... Acham não, né? Eles descobriram que as pessoas acham que o principal problema de Portugal é a imigração. Por isso eles estão batendo nessa tecla direto. Principalmente a direita. Tá? O partido atual do Montenegro, que não era essa pauta, nunca foi essa pauta deles, mas eles descobriram que isso gera voto e que eles estão disputando com o Chega, que sempre bateu nessa tecla. Por que eu acho... Por que eu acho não? Por que eles estão comprando esse discurso? Porque é criar um inimigo. Então, se você explicar para qualquer pessoa que sabe que 2 mais 2 são 4, elas vão entender que o problema de Portugal é que há 40 anos atrás, em 1985, tinha mais portugueses em Portugal do que 2025. Isso é um problema. A população está diminuindo. Aí o que acontece quando a população diminui? Você não tem condição de pagar a aposentadoria de quem está envelhecendo, porque além de diminuindo, a população está envelhecendo. E quem paga a aposentadoria dos velhinhos não fica, quando você desconta seu INSS, sua segurança social, não fica uma caixinha escrito seu nome, Kevin, e o governo vai guardando lá como se fosse um cofrinho. Ele paga as pessoas que estão aposentadas com o seu dinheiro. Ele não está guardando para você. E quanto menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, maior o déficit para pagar essas pessoas. E aí, quando a população começa a diminuir, você constrói casa e você não vende. E aí começa a gerar um caos, você começa a vender menos no mercado, tudo gira um caos, começa a ter menos arrecadação de imposto, porque velhinho paga menos imposto e recebe mais do governo. Esse é o problema principal, além de vários outros problemas que esse país tem. Não produz nada. Portugal não produz nada. Portugal acabou a energia de Portugal, acabou a energia da Espanha e acabou de Portugal, porque não produz nem a própria energia. Então tem vários problemas antes de falar de imigração, mas isso é o que gera like na política. Então eles vão bater nessa tecla. E na hora que passar a eleição, vai voltar a ser tudo como era antes. Você que é brasileiro, você já devia estar acostumado com mentira sendo contada em época de campanha. Só que aí entra a outra coisa que você deveria se preocupar. A política inflamando esse discurso anti-imigração, isso é ruim para mim, para você, porque está sendo